Nós estamos falando da perspectiva dos acordos virem a se tornar efetivos. Então, no processo de negociação, nós temos que há um provável reposicionamento dos atores. No caso, nós estamos falando do Acordo Climático Global dos países. Alguns países têm um compromisso maior, uma ambição maior em contribuir para o esforço global, outros uma contribuição menor. E isso se dá no âmbito das negociações sobre o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Esse é um assunto tanto quanto mais complexo. Nós temos um problema de ação coletiva global, alguma coisa como, se eu fizer, o outro também vai fazer a parte dele. E quando há uma desconfiança, eu decido não fazer, porque acredito que muito provavelmente a outra parte também não o fará. E a gente acaba caminhando para um fracasso coletivo. Esse dilema de ação global está no cerne dessa desconfiança de que a diplomacia do acordo climático será bem sucedida. Por outro lado, isso tem impactos positivos, porque isso acelera, por exemplo, processos de transição. Nós estamos falando, por exemplo, de mudanças na matriz energética. Se o alvo é, por exemplo, reduzir as emissões de gases de efeito estufa, os setores, as atividades humanas que emitem gases de efeito estufa precisam ser repensadas tecnologicamente. Então, um dos efeitos do Acordo Climático Global é acelerar transições tecnológicas. E também acelerar, por exemplo, outra mudança positiva, a criação de mecanismos de cooperação entre os países. E isso pode ser também um aspecto positivo. Do outro lado, há também que se lembrar dos impactos negativos que essa negociação pode ser, também pode gerar como consequências. Embora se busque umas relações mais igualitárias, pode muito provavelmente ser que nessa arena de negociações, os países em condições menos favoráveis acabem não conseguindo impor, digamos assim, as suas condições, os seus interesses. Porém, cabe destacar que na negociação climática global, todas as partes teriam o que a gente poderia dizer como um poder de veto. É importante dizer que os acordos só são celebrados quando todas as partes concordam, ou seja, é consenso. E isso força com que os negociadores, às vezes você pode até observar, naqueles momentos finais das conferências das partes, grande esforço de construir esses consensos. Então nós estamos falando de também uma democracia global. Então eu vejo que há, por várias razões, efeitos positivos para um processo civilizatório. O que é o princípio do direito ambiental internacional, denominado responsabilidades comuns, porém diferenciadas? E eu acrescento mais um termo, e capacidades. Esse princípio do direito ambiental ele foi consagrado aqui no Rio de Janeiro, na Declaração do Rio, na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, de 1992, e estaria entre os 7 princípios do direito ambiental. Os autores até podem divergir sobre quais são esses 7 e se há mais, mas certamente o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, é reconhecido por imensa maioria como um dos pilares do direito ambiental internacional. E no âmbito do acordo climático, esse tem sido um princípio bastante importante para guiar, ou seja, para ser a base das negociações. Passa, por exemplo, por reconhecer que o atual fenômeno do aquecimento global, decorrente do aumento da concentração, por exemplo, de gases como o CO2, o dióxido de carbono na atmosfera, é o resultado de emissões que aconteceram ou começaram a se intensificar há 200 anos atrás. Ou seja, em países que se industrializaram primeiro, passaram a consumir mais combustíveis fósseis e que, portanto, passaram a emitir muito mais gases de efeito estufa. Então, o primeiro acordo climático, o primeiro mecanismo de implementação do acordo, é o chamado Protocolo de Kyoto. E aí nós vemos já a aplicação do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que nesse primeiro acordo, nessa primeira negociação, somente os países identificados como aqueles de industrialização precoce
tinham compromissos de redução. Isso evoluiu e a gente tem hoje no Acordo de Paris um acordo universal. Todos os países foram chamados a assumir compromissos de redução, ainda que o façam conforme as suas ambições decididas soberanamente. Cada país delibera o seu esforço e, portanto, a sua parte, a sua contribuição para a redução das emissões. Isso tudo são reflexos práticos desse princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, e capacidades. Então, a gente está falando agora, né, de dois aspectos do acordo. É preciso definir o esforço de quem e quanto vai reduzir, e, por outro lado, ao mesmo tempo, nós estamos definindo quem vai poder emitir e quanto. Na negociação global, como eu disse antes, isso vai individualmente de cada país manifestar o seu compromisso. São todos os países signatários da Convenção Quadro, portanto, todos estariam, digamos, em acordo de que é necessário essa redução. Então, no primeiro acordo, o Protocolo de Quioto foi uma coisa imposta. Os países, conforme seu histórico de emissões, a eles foi imposto um percentual de redução em função das emissões que fariam no futuro, com base nas emissões que já haviam feito em média durante a década de 90. Não havia, por exemplo, um alvo climático. No Acordo de Paris, o conhecimento sobre o aquecimento global e a mudança do clima permitiu aos cientistas a definirem um alvo climático, que seria a manutenção do nível de aquecimento global em 2 graus acima da média histórica e, preferencialmente, em apenas 1,5 graus. Só para registrar que, nesse momento, nós já estamos 1,09 graus acima dessa média histórica. Estamos mais próximos do que já estivemos dessa meta desejável de 1,5 graus. Então, a partir da dedução dessa meta, e que corresponde a um certo nível de concentração de CO2 na atmosfera, é possível fazer essa contabilidade de que cada país deveria reduzir para, na somatória desses esforços, manter essa concentração de CO2. Uma vez que o país defina a sua meta, deverá distribuir o esforço internamente. Normalmente isso é feito entre os setores da economia. E aí, então, cada setor da economia irá definir como seus componentes, as firmas, as empresas, as agências, irão definir entre elas uma espécie de acordos, que ele poderia chamar de acordos setoriais. Um exemplo brasileiro de um plano setorial, embora não defina metas, eu acho que isso haverá que acontecer, é o Plano Brasileiro da Agricultura de Baixo Carbono. A agricultura brasileira, o setor da agricultura brasileira se organizou para ter uma proposta, naquela época, uma proposta brasileira para o Brasil, mas que hoje precisa de uma leitura frente ao compromisso brasileiro junto ao Acordo de Paris. Dizendo de outras palavras, falta ainda o setor rural, o setor agrícola brasileiro, dizer quanto e quem irá fazer essas reduções. Enquanto isso não acontecer, fica a pergunta no ar. É necessário um esforço coletivo, mas ele só será concreto a partir da soma dos esforços individuais. É a mesma coisa que eu perguntar para você. E você? Qual vai ser a sua contribuição para a redução das emissões de gases de efeito estufa, que, somada ao dos outros cidadãos do país, chegaremos a essa emissão, esse compromisso brasileiro? Aí é de mudar a cabeça, né? Afinal de contas, se você não mudar também as suas emissões, o país não irá mudar. Claro que a gente espera uma contribuição e um compromisso maior dos atores econômicos que têm esse poder de gerenciamento das cadeias de valor, porque estão com o poder de decidir, por exemplo, tomar decisões sobre a exploração de novas fontes de energia, como essas fontes energéticas vão ser usadas nos processos produtivos. Mas cada um de nós, por exemplo, pode exercer tem um papel, por exemplo, nas suas escolhas como consumidores. Nós podemos optar por processos, produtos e serviços que tenham, por exemplo, um compromisso de reduções de emissões. Assim estaremos fazendo, da lado, como consumidores, uma contribuição para o esforço global de mitigação das mudanças climáticas. É um processo bem complexo e eu diria que o Brasil está bem longe ainda de resolver esse problema internamente. Embora, para a arena internacional, o Brasil se coloca como um país de vanguarda. Como ator global, o Brasil é um país que está à frente dessas negociações e com propostas inovadoras e bastante inteligentes. Falta fazer agora o trabalho para dentro do país, junto com a sociedade.
Por outro lado, já inúmeras experiências brasileiras em governos estaduais, em governos municipais, junto aos grupos locais, a territórios, experiências que já adotaram, né, que já abraçaram essa questão e estão perseguindo soluções para a mitigação do clima. Falei bastante sobre evitar a mudança do clima, mas também quero lembrar que é igualmente, e creio que hoje em dia ainda mais importante, a agenda da adaptação ao clima. As projeções e as leituras atuais não são otimistas quanto a esse alvo climático, então nos resta também ficar atentos e investir pesadamente, já e nos próximos anos, por uma agenda de adaptação à mudança do clima. Nós fizemos uma discussão que coloca de um lado uma concepção de soberania relativa e do outro uma concepção de soberania responsável. Essa discussão também tem lugar no debate há bastante tempo das agendas multilaterais ambientais. No campo no campo das discussões climáticas, seria, por exemplo, discutir se um país que fracassasse, por exemplo, em cumprir o acordo climático, se isso deveria obrigá-lo a relativizar a sua soberania e permitir, por exemplo, uma intervenção de um organismo multilateral. É como nós temos, por exemplo, entre a União, os estados e os municípios. Numa emergência, num desastre natural, o município pode se declarar em situação de calamidade, né, e dizer, portanto, declarar para o Estado que não tem as condições, os meios de atender e socorrer e defender as populações. Então, o Estado, nós estamos falando aqui do ente federativo, intervém. Se o Estado se declara incompetente, essa palavra não é o caso, mas também se declara em situação de emergência, isso chama a atuação do governo federal. E se o país se declarar em situação de emergência, isso abre a possibilidade da ajuda, da intervenção, por exemplo, das Nações Unidas. É o que propôs agora o Ministério do Meio Ambiente, com declarar em vários municípios brasileiros uma situação de emergência do clima, uma situação de calamidade do clima. Isso aciona essa hierarquia de intervenções. Isso já é um regime que existe internacionalmente, se tratando dos desastres naturais. Ora, não seriam as mudanças climáticas também as propulsoras das desastres naturais? Então, esse debate existe há bastante tempo e a Amazônia tem sido usada como palco para essa disputa. Quando um grupo de países firmou a Declaração de Haia de Proteção da Atmosfera, o primeiro-ministro da França chegou a acusar o governo brasileiro, ao declarar que o governo brasileiro estava sendo incompetente para proteger a região amazônica. Está falando de 1989. Claramente dizendo que então o Brasil deveria abrir-se para uma intervenção de um organismo multilateral, substituindo então o poder soberano, a atuação soberana do país. Nós já há algum tempo, sucessivas gerações, como maior detentor da boa parte da região amazônica, somos alvo dessas críticas quando se observa, por exemplo, como mais recentemente, o retorno desse movimento de aceleração do desmatamento na Amazônia. Um observador externo claramente poderia concluir que houve falha, seja a inação, a prevaricação ou simplesmente a incompetência, a incapacidade dos governos brasileiros, do governo brasileiro, de agir contra esse processo de ocupação desordenada da região. Então, para a região amazônica, fica muito claro que ela tem usado, essa região tem sido usada como uma espécie de palco para essa disputa. Eu costumo dizer que, mais ou menos, algumas outras regiões brasileiras, como, por exemplo, o Cerrado, ficaram no segundo plano, como se dissesse, olhe para a Amazônia, defenda a Amazônia, enquanto isso não olhe para o Cerrado. Eu quero lhes dizer que 50% do Cerrado brasileiro já foi alterado, substituído por outros usos do solo. É muito mais do que a região amazônica. E o Cerrado é o segundo bioma brasileiro. Não é porque não é uma floresta densa, com árvores de 35 metros de altura, que não é um ecossistema importante. Todos os biomas brasileiros são importantes. Todos os ecossistemas brasileiros são importantes. Então é necessário ter projetos, propostas para a resolução, para a mitigação das mudanças climáticas que envolvam todos os biomas brasileiros. Não é só a Amazônia que tem que reduzir o desmatamento, é o Cerrado, é a Caatinga, é o Pampa, é o Pantanal e a Mata Atlântica também. O que é esse antropoceno?
Bom, a ideia é de uma nova era geológica, então a gente tem que falar com os geólogos. Esses cientistas, homens e mulheres, que pensam a história da Terra, e é bom você saber que eles pensam diferente de mim, de você, provavelmente. Esses caras falam em milhões, bilhões de anos. Não é como eu e você que estão preocupados com amanhã, daqui a 10 anos, ou com 10 anos atrás, 100 anos atrás. São escalas. Escala da vida humana, vamos falar de 70 anos. Escala ecológica, vamos falar de 200, 300 anos. Por exemplo, uma árvore da floresta amazônica pode ter, em média, 250 anos, podendo chegar a 500 anos. Não, os geólogos estudam essa história da Terra e contam esse tempo em períodos de milhões e bilhões de anos. Eles fazem isso encontrando essas mudanças em camadas de deposição que estão a milhares de metros abaixo do que nós temos hoje como superfície. E são eles que nos trouxeram o entendimento de que como o planeta foi mudando ao longo desses bilhões de anos, desde sua formação. O que os geólogos nos ensinaram com essa proposta do Antropoceno é que pela primeira vez na história do planeta, estamos falando de bilhões de anos, a nossa espécie está construindo um registro geológico que vai ser detectável daqui a centenas, milhões e bilhões de anos. Nossas atividades estão provocando mudanças em toda a superfície do planeta. A gente acabou de falar nessa conversa, por exemplo, sobre as mudanças das paisagens terrestres. Mas também estamos mudando a concentração e os processos biogeoquímicos nos oceanos. Estamos mudando a composição da atmosfera. E isso tudo vai ficar registrado nas rochas, nos solos, nas camadas, que depois vão ser soterradas. Talvez onde você more, há milhões de anos atrás, era um pedaço do oceano. Isso porque, por exemplo, você pode se achar muito seguro, mas sabe que você vive em cima de continentes que são placas que se movem. Então, às vezes é difícil a gente pensar. Essa proposta de dizer que nós entramos numa nova era geológica marcada pela potência que as atividades humanas têm em modificar a geologia do planeta. Isso é o antropo, que vem de homem, né? A origem da nossa espécie. Mas também é um tema que foi ganhando espaço em debates em outros campos científicos, inclusive das ciências sociais, né, da ecologia. E essas outras disciplinas foram trazendo outras complexidades para interpretar essa nova era geológica. Mas o princípio é esse. Vivemos hoje uma nova era geológica do planeta em que as atividades humanas são uma força tão poderosa que estão modificando a composição do planeta.